Você não manifesta só o que você deseja ou só aquilo que você coloca no teu vision board. Você manifesta a partir do momento que você muda quem você é. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Maria Miró e eu ensino manifestação faz 10 anos já. E aplico a manifestação na minha vida há mais de 24. E quando eu comecei a manifestar, eu estava desempregada, morando de favor na casa dos outros, e hoje eu tenho 4 empresas, 2 internacionais, já faturei milhões e, acredite, eu não tive nenhuma ajuda a não ser de Deus e, claro, dessa ferramenta maravilhosa que é a manifestação. E hoje eu quero te ensinar as 5 coisas e 5 características que você precisa mudar em você mesma para de fato manifestar. Ao longo dos meus anos estudando manifestação, eu entendi que existem 2 formas, 2 jeitos que ensinam você manifestação. O primeiro jeito é aquele jeito passivo, onde falam que você precisa olhar no espelho e falar alguma frase de afirmação, que você precisa visualizar todos os dias, enfim, todas passivas. Você não muda de fato quem você é ou como você toma suas decisões. Esse tipo de manifestação normalmente não dura a longo prazo. As pessoas têm ali conquistam alguma coisinha, mas aí perdem. E aí, claro, tem o jeito que eu ensino manifestação, que é manifestação de gente adulta, que é de fato a gente olhar para nossa vida, a gente engolir a realidade de que a gente não tá vivendo o que a gente quer e entender o que a gente precisa fazer para criar a nossa realidade dos sonhos. Na minha metodologia, a gente tem 3 fases, né? A fase da autoimagem, então a gente mesmo, nós que vivemos a vida que a gente quer. Deus, então, para manifestar do meu jeito, a gente precisa de uma conexão com Deus, porque é Ele que vai mostrar os caminhos, é Ele que vai abrir as portas. E, claro, estratégia. Então, pensar estrategicamente sobre o que a gente vai fazer, que vai nos dar resultado de fato. De qualquer maneira, nesse vídeo aqui, eu quero te ensinar 5 características que você precisa mudar em você para você, de fato, começar a manifestar. Foi isso que eu fiz ao longo da minha trajetória. E esses 5 pontos são muito importantes se você quiser começar a usar a lei da atração e a manifestar na sua vida. Vamos lá? A primeira coisa que você precisa mudar antes de começar a manifestar ou no teu processo de manifestação é a forma como você pensa. Não tem como, simplesmente não tem como você manifestar se você continua pensando tudo no negativo. A gente tem uma habilidade, todo mundo tem uma habilidade muito grande de mudar a percepção das coisas. Então, se você é uma mulher que empreende e você tá sempre reclamando que você não tem dinheiro, que as coisas são difíceis para você, você sempre fala que você não consegue, você tá sempre profetizando coisas ruins, você vai ter que mudar isso, porque aí não adianta você ficar pedindo para Deus uma coisa, mas ficar o tempo inteiro profetizando coisas ruins na sua vida e porque você não consegue e barará barará, até porque vitimistas não constroem uma realidade de sucesso. Na Bíblia tem uma passagem que fala a morte e a vida estão nos lábios. Então, tudo que eu ensino sobre manifestação está embasado na Bíblia. Eu não ensino nada que não seja verdade. E é muito importante a gente cuidar muito do que a gente fala. Antigamente, quando eu era professora de inglês, ou até quando o meu negócio não dava certo, eu vivia falando assim para todo mundo ao meu redor que as coisas eram muito difíceis. Ai, meu Deus, porque o mercado tava difícil, porque tinha muito concorrente, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até eu entender que o que eu estava falando estava de fato se manifestando. Então, a primeira coisa que eu vou falar para você é: pare de pensar negativo. Pessoas de sucesso não pensam negativo. Elas pensam assim, tá, o que eu preciso fazer para contornar essa situação? A segunda coisa que você vai fazer é mudar a forma que você decide as coisas. Olha só, 2 mulheres, elas podem ter a mesma oportunidade. Nossa, olha lá, você tem uma oportunidade de emprego na Tailândia para você ganhar muitos milhões. Vai ter uma mulher que vai falar assim: nossa, bora, vamos, é por alguns meses, eu vou conseguir, eu vou ter resultado, eu vou voltar com muita experiência. E aí tem aquela mulher que vai falar assim: nossa, mas e se der errado? E se não der certo? Meu Deus, e aí se eu não conseguir, eu vou ficar longe, nananana. E aí começa a colocar um monte de coisa na frente, um monte de obstáculo na frente. Dessas 2 mulheres, apenas uma vai ter resultado. E aqui eu trouxe um exemplo bem chulo, né? Mas isso acontece na vida diariamente das pessoas. Deus abre oportunidades para todo mundo. Aí tem gente que fica: ai meu Deus, e se não der certo? Ai, se eu não conseguir? Ai meu Deus, nananana. E a outra pessoa fala assim: cara, como que eu faço isso dar certo? Como que eu me aproveito dessa situação? Aí, o que acontece? As pessoas falam para vocês que vocês precisam, não, eu preciso pensar positivo, você precisa visualizar lá no video board. Legal, isso é tudo muito bom.
Mas quando Deus manda uma oportunidade pra você, você não vai. Aí não adianta nada, né? Então, a sua identidade e os teus pensamentos, elas vão decidir por você a vida que você quer. Você tem que prestar mais atenção nisso. Número 3, para de tolerar tudo na tua vida. Uma coisa que eu entendi sendo CEO de 4 empresas é que, eu preciso de ordem e organização. Tudo que não for ordenado, tudo que for desorganizado, eu já coloco um não ali, e ou eu organizo, ou eu peço para as pessoas organizarem, ou eu delego, mas na minha vida não pode ter desorganização. Eu não tolero isso na minha rotina, nem nas minhas empresas. Eu sei falar não para os clientes que eu não quero atender, então você sempre tem que deixar muito claro para o mundo espiritual, né? E para você mesmo, as coisas que você tolera ou não. Se um cliente nem fechou contigo e já tá te enchendo o saco, já tá te consumindo, diz não. Aprenda a dizer não para as coisas, aprenda a dizer não para as situações. Isso é muito importante, porque quando você diz não para as coisas que você não quer, você abre espaço e diz sim para as coisas que você quer. A maneira como as pessoas se tratam, saiba impor limites. Não deixa ninguém te humilhar, não deixa ninguém falar de você uma coisa que você não é, uma coisa que você não acredita. A maneira que você se trata. Cara, não tolere se tratar mal. Às vezes eu vejo que as pessoas, elas nunca falariam mal de alguém. Elas nunca falariam, nunca xingariam uma pessoa, mas elas estão sempre falando que elas não são capazes, que elas não conseguem. Sabe aquele negócio assim, cara, as pessoas são as suas piores inimigas? É mais ou menos isso. Não seja a sua pior inimiga. Não tolere se colocar de lado. Não tolere se machucar. Então, sempre que você estiver tratando de si mesma, cara, você tem que olhar todo o teu potencial, porque senão você não vai conseguir manifestar a sua vida dos sonhos. Número 4, você tem que começar a avaliar a maneira que você age diante do desconforto. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Existem as empresárias, empreendedoras de sucesso que manifestam, e existem empreendedoras e empresárias que ficam no mesmo lugar. As de sucesso, quando elas estão com muito medo de fazer alguma coisa ou de tomar uma decisão, elas vão avaliar se aquilo vale a pena ou não, deixando as emoções de lado. Uma empresária que está ali estagnada e não tá conseguindo ir para um próximo patamar, ela vai ter medo e ela vai recuar. Ela não vai fazer. Ela vai deixar o medo dominar, as emoções dominarem. Ou, por exemplo, uma empresária de sucesso, toda vez que ela tem uma dificuldade ou um problema, ela vai ir atrás da solução. Quando uma empresária que não é de sucesso, que é estagnada, ela tá ali vendo uma dificuldade ou um problema, ela simplesmente abandona aquilo que ela tá fazendo e volta para estaca zero. Quantas vezes você começou e não terminou alguma coisa? Isso já diz muito sobre como que você age em relação às suas emoções. Todas as vezes que uma empresária de sucesso, por exemplo, ela não sabe o que fazer, ela vai atrás para aprender. Normalmente, quando uma empresária que não é de sucesso e está estagnada, ela não sabe alguma coisa, ou ela não sabe o próximo passo, ela simplesmente desiste. Cara, vai atrás do que você quer. Sabe, a internet, ela tá cheia de informação. Sempre que eu não sei alguma coisa, eu vou pesquisar, eu vou procurar, eu não preciso de ninguém me falando, sabe? Eu sou muito assim, eu vou atrás do que eu quero. E isso faz você manifestar, porque você tá sempre em movimento. E por último, mas não menos importante, eu vou falar para vocês, quando o resultado demora, o que acontece? Uma CEO de sucesso, uma empresária, empreendedora de sucesso, quando ela tá vendo que um resultado tá demorando, ela primeiro ela vai avaliar, ela vai analisar, tá, mas o porquê que isso aqui tá demorando? Eu tô fazendo tudo o que é necessário? Será que eu tô fazendo a minha parte? E aí ela vai analisar se ela troca de estratégia ou se ela continua até dar certo. Uma empresária estagnada, uma empresária comum, vamos falar assim, toda vez que demora um resultado, ela já quer abandonar o projeto, ela acha que já o problema é ela e taraná, tarará, né? E o que acontece, gente? Durante a manifestação, na Bíblia está escrito isso, né? A gente tem tempo para plantar, para regar e para colher. E as pessoas hoje em dia elas não estão tendo tempo de regar, elas já querem colher, sabe? Assim. E não é assim que funciona. Então a gente sempre tem que ver, tá? Eu tô regando isso aqui, tá? Assim, eu posso até não estar vendo os frutos, né? Mas tá me dando alguma coisa, eu tô vendo, tipo, alguma mudança. É muito importante a gente ficar atenta aos sinais e principalmente perceber, eu tô fazendo a minha parte ou não. E aí, número 5, a imagem que você tem de si mesma precisa mudar. Todo mundo tem uma história que se conta. Se você fala pra você mesmo assim, eu tenho medo, eu não consigo, eu odeio lidar com o dinheiro, eu sou insegura, homem, eu vou deixar aqui um exemplo de que não é de negócio, mas por exemplo assim, os homens não prestam pra mim, ninguém me dá bola, ninguém me reconhece. Eu sou insegura mesmo.
eu sou tímida, eu tenho vergonha. Cara, você tá contando isso pra você mesma. Se você não se olhar com outros olhos, você não vai criar mais nada, você não vai criar nada, porque você manifesta quem você é. Mudança de autoimagem, ela vai fazer parte sempre da manifestação. Cara, quando eu comecei, eu vou mostrar aqui pra vocês uma foto de quando eu comecei. Eu tinha muita vergonha de aparecer. Eu tinha, sei lá, 20 quilos a mais. Eu não falava pra dentro, eu me achava super insegura. Eu tinha muita timidez. Era uma história que eu contava pra mim mesma. Hoje em dia eu me vejo completamente diferente, mas o que que mudou? Primeiro eu tive que me ver diferente para depois eu mudar e ter tudo o que eu conquistei, né, e manifestar tudo isso. Então tudo começa com uma forma que você se enxerga. Então não adianta você ter vision board, ter frases de afirmação, escrever um monte de coisas se você não mudar essas 5 características em você. E foi mudando tudo isso que essa minha aluna aqui saiu do desemprego. Vejam aqui, ó, ela saiu do desemprego e hoje ela fatura mais de 21 mil reais, simplesmente manifestando e mudando quem ela era, mudando essas características. Manifestação, ela vai funcionar 100% do tempo, se você souber de fato manifestar. Então, se pergunte hoje, dessas 5 coisas que eu falei pra você, o que que mais pegou aí? O que que você precisa mudar? Começa ainda hoje. Um beijo. Ah, e se você gostou do vídeo, já curte, comenta, compartilha. É o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, eu esqueci como que fala, mas curte, comenta, compartilha, enfim, e coisei o sininho aqui pra você sempre receber vídeos assim. Um beijo.